Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você que está começando na profissão de barbeiro ou cabeleireiro e que acha que é tão difícil se tornar um profissional de sucesso. Você para e vê os seus colegas de profissão naquele ritmo, trabalhando, montando os seus salões e sendo bem-sucedido, e você fica pensando, mas por que que é tão complicado montar um salão e ser reconhecido? A gente olha e vê no dia a dia pessoas às vezes com o mínimo de vocação, com o mínimo de esforço, se dando bem na profissão de cabeleireiro, e às vezes você até é esforçado, você tem interesse em fazer o seu melhor, mas acaba que, sei lá, parece que tudo não dá certo, parece que sempre tem um obstáculo, uma barreira impedindo você de crescer. Estudar, você até estuda, se dedica, você paga um preço. Mas parece que as coisas para você é tão difícil, né? Sei lá. É complicado, é difícil de fluir, de andar. Pois é, isso também aconteceu comigo. Quando eu montei meu salão no ano de 2000, meu primeiro salão, logo após ter tirado meu curso de cabeleireiro, só uma ressalva, na época não existia ainda curso de barbeiro focado para lidar com cortes e barbas e procedimentos em cabelos masculinos. Então, o meu curso foi de cabeleireiro. É o que tinha na época. E eu tinha vontade de entrar na profissão. Na minha família não tem nenhum barbeiro, nenhum cabeleireiro. Então, eu acabei optando em trabalhar, entrar nessa profissão realmente por mim mesmo, sabe? Por ter amizade com o meu barbeiro, conversar com ele e tal. E vi que era uma profissão que poderia ter todo o sentido, fazer todo o sentido na minha vida. Mudar a minha história. O que aconteceu? Eu vendi uma moto que eu tinha na época, que era o meu bem mais valioso na época, um RDZ 86 Hollywood, que eu gostava demais daquela moto. Mas para você ter resultados diferentes, você precisa fazer a diferença. Então, se eu não tivesse me desapegado naquele momento daquela moto, eu não teria feito o curso. Era uma época difícil, o curso caro, não tinha o YouTube passando todos os conteúdos de graça como hoje existe. Precisava, na época era muito rígido, a questão do alvará, tu precisava ter o alvará, tu precisava ter o certificado, senão, sem o certificado de uma escola credenciada com CNPJ, tu nem conseguia tirar o teu alvará. E aí? O que fazer numa situação dessa? Dinheiro curto, dificuldade, morava numa cidade pequena, ruim de emprego, e fazer o quê? Era complicado a situação, era bem complicado. Mas eu determinei que eu faria meu curso, foquei nisso, fiz o meu curso, vendi a minha moto, que realmente para mim foi difícil ter vendido ela, eu jovem ainda na época, gostava demais da minha moto, vendi ela e fui para as cabeças, fui fazer acontecer, fui fazer a diferença. Eu queria ter um resultado diferente, não ia ter um resultado diferente se eu ficasse naquela mesmice, se eu ficasse procrastinando. Então, foi o que eu fiz. Na minha cidade não tinha curso de cabeleireiro, tive que ir para uma cidade um pouco distante. Tem um amigo nessa cidade que um casal de amigos me recebeu na sua casa e eu fiquei naquele período fazendo o curso, morando na casa deles e indo aos finais de semana até a cidade que eu residia. Não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, não vou dizer que tenha sido um mar de rosa, até porque o curso era muito básico, muito superficial. Eu basicamente aprendi a fazer um contorno, o pezinho do cabelo, passar uma máquina na cabeça e o mínimo possível de técnica de corte na parte superior na tesoura. Então, realmente o meu curso, não menosprezando a escola a qual na época eu me formei, foi focado para que eu tivesse o meu certificado e pegasse uma base, a base mínima, mas pegasse uma base da profissão de cabeleireiro. Bom, concluído o curso, de posse do certificado,
Aí eu tinha outra missão, o dinheiro já tinha ido quase todo. Eu tinha outra missão, comprar os equipamentos para montar meu salão. Todos sabem que equipamentos são uma das partes, para quem está começando e está sem dinheiro, uma das partes mais complicadas, né? Comprei uma cadeira simples, uma cadeira de cabeleireiro, porém a minha cadeira não tinha nem hidráulico para poder alterar a altura da cadeira, se o cliente fosse mais baixo ou mais alto. Eu precisava da licença do cliente para que eu pudesse manualmente, através da alavanca, levantar ou abaixar a cadeira. Não vou negar que era um tanto quanto constrangedor, muitas vezes eu cortei cabelo numa posição incorreta, para evitar de ficar toda hora pedindo para clientes que saíssem da cadeira, ou alguns eu nem tinha liberdade, então eu tinha que imaginar mais ou menos a altura, se seria adequada ou não, só pelo porte do cliente. Época difícil, numa época onde eu não tinha condição de ter uma máquina de acabamento, então com uma única máquina da UOL, aquelas amarelinhas, bem simplesinha, na época era difícil máquina 220, essa usava um transformadorzinho de 220 para 110, é o que tinha na época, com aquele fio não muito longo, complicado, uma situação bem complicada. E com essa mesma máquina eu tinha que fazer o acabamento, né, o recorte do pezinho do cabelo, tudo, e ela era a minha máquina para tudo, para acabamento, para corte, para tudo. Hoje, olhando o conforto e a facilidade que tem essas máquinas sem fio, eu já há alguns anos já uso só máquina com bateria, não uso mais máquina com fio já há alguns anos no meu salão, né? E na época era bem complicado. Aí comprei o básico, montei uma bancada muito simples. Minha bancada basicamente era uma folha de espelho, duas cantoneiras de metal, as quais eu comprei um silicone e colei sobre elas uma lâmina de vidro, uma tira de vidro, para que se tornasse a bancada, e era isso, né? Uma cadeira simples, manual, sem hidráulico, sem nada, e era o que se apresentava para o momento, era a condição que eu tinha no momento. Se eu disser para você que foi fácil, eu estaria mentindo. Se eu disser para você que foi uma coisa simples de se fazer, também estaria faltando com a verdade. Mas como quem tem fé faz acontecer, eu lutei, eu tive foco, eu tive determinação, não foi nada fácil. Na época, aluguel muito caro, na cidade os colegas cobravam muito barato pelo seu serviço, e isso era bem complicado de tu manter um aluguel no salão, onde os colegas cobravam um preço muito baixo, então no geral os cortes eram muito baratos. Sobre valores, eu lembro até hoje que era R$ 3,99 cortes só na máquina e R$ 4,99 cortes máquina e tesoura, ou só tesoura. Era muito barato. Na época era aquela onda dos 99, né? 1,99. Então a gente basicamente usava, era R$ 4 um corte ou R$ 5, um centavo de troco, era pouquinho, então a gente realmente usava essa tática, né? Usava essa técnica. Não foi fácil, lutei, tive por um ano o salão, no mesmo ponto. Não tinha sido ponto comercial naquele local antes. Eu tive que abrir, eu tive que desbravar aquele local. Então, não foi fácil. Depois de um ano, eu vi que eu estava trabalhando de sócio, bem dizer, com o dono do prédio, com o aluguel. Acabei desistindo e voltando para a iniciativa privada, fechando o salão, vendendo a cadeira. O meu sonho havia ido por água abaixo. A frustração de ter entrado nessa profissão, ainda tinha muita deficiência no corte, eu tinha muitas coisas que eu não acertava, o meu curso tinha sido básico demais, eu tinha problema demais com a marca na conexão entre a lateral e as arestas, ou coroa, como alguns usam o termo. Era muito difícil, muito difícil. Era frustrante tu ver o cliente sair da tua cadeira com o cabelo marcado, tu querer fazer o melhor e não conseguir.
Tu perguntar para os teus amigos da profissão o que fazer para terminar com as benditas marcas no cabelo, as graduações mal feitas, como fazer, como resolver, e tu ouvir respostas que seriam muito mais enrolação, porque na época havia uma premissa, havia um pensamento entre os profissionais que eu não posso tirar da minha mão ou da minha mesa para pôr na tua. Então, como eu vou te ensinar as técnicas, sendo que daqui a pouco tu vais, até clientes meus vão migrar para ti porque tu vai te tornar um bom profissional. Era uma época complicada. Muita gente até pode achar estranho isso, porque já vive na época do YouTube, onde tu vê qualquer tipo de técnica que tu quiser fazer em cabelo, cortes e tal, tu vê todos os tutoriais, passo a passo e gratuito. Tem muito curso pago? Tem, mas os valores do curso, se for comparar com os valores que eu paguei na época por um curso básico, no YouTube um vídeo gratuito, ele tem muito mais conteúdo, tem muito mais relevância do que todo um curso igual o curso que eu fiz na época. Então, tu imagina, eu tive que me tornar barbeiro, me fazer barbeiro por mim mesmo, na tentativa e erro, na intuição de como resolver os problemas que eu não tinha aprendido as técnicas corretas na época. Foi complicado, foi muito complicado, muito complicado. Mas na vida nada é fácil. Se você quer alguma coisa, você tem que correr atrás. Você tem que ir atrás. Esquece, deixa tudo de lado e vai atrás, foca nos seus objetivos. Foca nos seus ideais. Se você quer ter uma vida diferente, quer ter uma vida mais confortável, foca nos seus ideais. Foca nos seus objetivos, que você vai ver que tudo vai mudar. Aí você vai me dizer assim, tá, mas e o que aconteceu? O que aconteceu que você teve sucesso, que você conseguiu a realizar seus sonhos? Foi fácil assim? Foi fácil essa jornada? Não, não foi nada fácil, nada fácil. Eu parei, vendi os meus equipamentos, mas fiquei com a máquina de cortar cabelo, fiquei com o borrifador, fiquei com os pentes, fiquei com as tesouras e o navalete, e eu nunca consegui parar de atender alguns clientes, os quais carinhosamente eu sempre chamei de clientes VIP, sempre usei esse termo nos meus clientes VIPs. Eu segui atendendo familiares, amigos, pessoas que desde aquela época sempre cortaram comigo, gostavam do meu trabalho, me incentivavam, e eu sempre segui atendendo e ganhando um dinheirinho no qual eu reinvestia, comprava mais uma coisinha ou outra. Mas a minha ideia era nunca mais trabalhar, nunca mais viver de cabelo, ter salão. Até que no ano de 2014, já aqui em Triunfo, eu decidi montar o meu salão, voltar com tudo, porque quando nós viemos morar em Triunfo, eu acabei cortando cabelos de muitos vizinhos e amigos por casa. Comecei a abrir exceção para um, para outro, e isso se tornou uma realidade. Era um vizinho pedindo para que eu cortasse o cabelo, era outro, e eu comecei a voltar a sentir novamente desejo, a satisfação, a alegria de trabalhar com cabelo. Então isso acabou me motivando, eu voltei a trabalhar com cabelo, acabei tendo aproximadamente 30 clientes por mês em casa. E isso acabou me motivando, eu acabei comprando outros equipamentos. E no ano de 2014, mais precisamente, a empresa que eu trabalhava nos demitiu porque foi vendida e tal, aí nós fomos demitidos. Eu aproveitei aquele período, aquela indenização pequena, não muito grande, mas comprei tudo que eu precisava para montar o meu salão. E isso me auxiliou. Eu tinha determinado que eu ia montar meu salão novamente, e esses valores que entrou me auxiliou para que eu pudesse comprar os equipamentos, a cadeira, mandar fazer o móvel para bancada, sofás, tudo necessário para começar o salão novamente aqui
em Triunfo, onde eu tenho há 10 anos. Em fevereiro, agora de 2024, eu vou completar, se Deus quiser, 10 anos de salão aqui no Porto Batista, em Triunfo. Só que, o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Não é fácil, meu salão começou bem pequenininho, começou em torno de 3 por 4 a pecinha. Hoje ele está 4 por 12. Hoje eu tornei meu salão unissex, a minha esposa, eu também qualifiquei na área, coloquei no curso, ela fez o curso de cabeleireira, ela é manicure, é cabeleireira, é uma profissional excelente. Nós temos uma clientela ótima, maravilhosa, valorizamos o nosso trabalho, não trabalhamos de graça, não trabalhamos por pouco mais de nada, não temos problema nenhum com a concorrência que cada vez mais é acirrada, não temos problema nenhum com o pessoal querer trabalhar muito mais barato e até fazer promoção, não temos problema nenhum com alguns que às vezes fazem determinadas campanhas pedindo para que as pessoas cortem com eles e tal. É tranquilo, é tranquilo. Nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fizemos e nós focamos no trabalho, na qualidade do equipamento, do atendimento, no conforto para os nossos clientes. A gente investe nisso. E isso é a causa que nós estamos no mercado por esse longo período e, graças a Deus, com muito sucesso. Não quero ser e nem vou ser o cabeleireiro mais barato do meu bairro, antes pelo contrário, hoje nós somos o salão que temos o preço mais elevado, mas nossos clientes entendem o porquê, porque nosso tratamento é diferenciado. Então, a gente, sem soar arrogante, não temos o porquê disso, sem soar arrogante, nós fizemos o nosso melhor para atender nossos clientes. É claro que no longo do caminho, alguns clientes já migraram para alguém que trabalha mais barato, já foram para outros salões, e isso é natural, porque senão só nós teríamos clientes, nem daríamos conta da quantidade de cliente e os nossos colegas que abriram não seriam bem-sucedidos nos seus empreendimentos. Então é natural, é um ciclo. Muitos vão vir, alguns vão ficar e poucos estão com nós desde o começo, e esses são clientes que a gente valoriza demais, o cliente que respeita o nosso trabalho, valoriza o nosso trabalho e entende como a gente trabalha. A você que está assistindo, eu quero dizer o seguinte: você tem vontade de ser cabeleireiro? Tem vontade de ser barbeiro, de ter o teu negócio próprio, de não depender de patrão? O que eu vou te dizer a respeito disso é o seguinte: seja mesmo, vai atrás, corre atrás, vende um bem, vende um videogame, um Xbox, um PlayStation, um computador, venda algo que você tenha e invista nisso. Eu te aconselho a fazer isso porque foi o caminho que eu tomei. Não espere as coisas estarem boas para você fazer seu curso, para você focar no que você sonha, no que você almeja. Vai atrás do seu ideal, corre atrás do que você sonha. O patrão sempre vai ser o patrão. Se você trabalhar numa empresa, o patrão, para ele você é um número e ele sempre vai ganhar sobre o seu trabalho. Não tenha dúvida disso. Para o patrão você é um número. A hora que der qualquer problema, que a doença chegar ou que a empresa tiver que cortar, ela vai cortar, nem vai perguntar se tu tem conta, se está tudo em dia, se a tua família está bem, se tu tem condições de seguir trabalhando ou não. Para o patrão, o funcionário é um número. Claro que todos precisam de emprego, eu não sou contra o patrão, eu não tenho problema nenhum com os patrões e peço a Deus todos os dias que abençoe os empresários da nossa nação, do nosso município, porque se também não tiver quem dê emprego para esse povo, eles nem dinheiro para cortar cabelo teriam, não é verdade? Então, eu quero te dizer o seguinte: vai em frente sim, lute mesmo, lute com todas as forças. Não tem como tu ter vitória se tu não lutar. Então a luta é feita para nós encararmos mesmo. Não adianta, se eu ficar o tempo todo de braço cruzado, pensando, mas a minha vida podia estar melhor, mas como é que pode? Tantas pessoas com até menos capacidade. Então... Mas eles fazem.
Eles vão atrás. O que diferencia uma pessoa bem-sucedida de apenas um sonhador são suas atitudes. O que diferencia a pessoa que consegue alcançar os seus ideais do que aqueles que só planejam e vão postergando e nada de diferente acontece? São suas atitudes. Não vai cair do céu a oportunidade no seu colo prontinho. Vai atrás. Vai atrás. Inclusive, graças a Deus, somos muito bem sucedidos na nossa área, mas a gente está sempre estudando também e a nossa tendência é muito além, em outras áreas e correr atrás. Então é isso que nós temos que fazer. Reclamar de governo, reclamar do tempo, reclamar da concorrência, reclamar dos preços, reclamar de tudo, até de Deus, não vai mudar nada. Seja grato, aprenda a exercer a gratidão, seja grato a Deus por tudo. Se deu um dia produtivo, amém, graças a Deus. Se deu um dia devagar, amém. E se não deu nada também, amém. Amanhã vai ser melhor. Foca, tenha objetivo, tenha fé, tenha determinação e o melhor vai acontecer na sua vida. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Eu sou Paulo César Silva, César Cabeleireiro, e sou dono e proprietário do Salão César e Zil Cabeleireiro, juntamente com a minha esposa. E nós estamos aqui para passar um pouquinho para você da nossa experiência, contar um pouquinho da nossa história. Eu espero que esse simples vídeo tenha te dado uma luz, tenha te dado um norte e que você possa realmente investir no que você ama fazer. Se você gosta disso, realmente você vai pagar o preço e vai chegar lá. Pode comentar aí embaixo, ó. Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Talvez, pode ser que eu me inspire a fazer mais vídeo. Pode ser. Já pensou? Nós temos mais conteúdo? Hoje eu noto que tem muitos vídeos de cabeleireiros ensinando técnicas e mais técnicas. E isso é excelente, é ótimo. Eu consumo esse tipo de conteúdo mesmo, tendo 23 anos de profissão, eu consumo também esse tipo de conteúdo e acho maravilhoso. Mas talvez eu pegue um viés da gente poder conversar mais, falar mais sobre máquinas, falar mais sobre equipamentos, sobre serviços, sobre administração, sobre agendas. Vai depender só da quantidade de visualização que esses vídeos irão ter e dos comentários, do engajamento. Te inscreve aí no canal, não custa nada, é de graça. Te inscreve aí. Ativa o sininho também. Né? Meu canal é pequenininho. E vai que começa a fluir e eu começo a me incentivar e trazer mais conteúdo como esse. Se gostou, comenta aí. Eu vou ter prazer em ler o seu comentário ou até responder. Comenta aí. É um minutinho que vai fazer toda a diferença na minha vida e para você é só um minutinho que você vai estar comentando e engajando comigo. Um grande abraço para você, um quebra-costela aí do tamanho do Rio Grande. Aqui Paulo César Silva. Fiquem com Deus e bora que vai dar certo. Um grande abraço.